Fala aí, torcedor alviverde, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estou trazendo o corte legal do Verdão para vocês, os comentaristas aí, Paulo Massini, Tirone e companhia no G4 Band Esportes, falando do Palmeiras, tá? Na vitória heróica de virada por 2-1 e o Verdão segue mais líder do que nunca na competição. Então, torcedor alviverde, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo de hoje. Às vezes pergunta-me, mas sabe que por onde ele for, ou se quiser ficar, se quiser continuar a trabalhar comigo, eu vou estar sempre 100% disponível, mas esses assuntos têm que ser com ele. O João Martins, o cara não vai entrar numa de falar se o Abel vai ficar ou não, mas falou, se ele ficar eu tô dentro, tamo junto, para desespero dos rivais. 2-1, Massa. Confesso que até eu tava falando, ou amanhã o G4 vai pegar, porque o Palmeiras vai perder, então vira lá e vira o jogo. Gol do Gabriel, pô. Vira o jogo em 6 minutos. Eu vi uma mensagem... É um aproveitamento inacreditável. Um amigo internauta, só antes do Massa falar, ele falou assim, pô, minha esposa pediu pra eu estender a roupa, eu fui estender, quando eu voltei, tinha tomado a virada. Parecia a luta do Mike Tyson, que você saía, a hora que você voltava tinha acabado. É isso, Massa. Gente, olha, o João Martins falou uma coisa interessante e ela acaba se confirmando, né? A gente é muito emocionado no futebol brasileiro, a gente é muito... Eu também me coloco dentro dessa concha, e isso foi estabelecido no primeiro dia da reapresentação. O discurso foi, este vai ser um ano diferente. Todo mundo vai rodar, todo mundo vai se preparar, todo mundo precisa estar 100% na hora em que precisar entrar em campo. E isso foi colocado em prática no estadual, né? E no estadual o Palmeiras foi muito mal, perdeu seu principal jogador, o Maurício, os reforços demoraram a entrar, o Paulinho mal está jogando, ainda não está 100%, né? Enfim, então o Palmeiras teve a montagem desta proposta para o ano sendo construída, e acho que com atraso, que ela poderia ter sido construída já no ano passado, já em dezembro, né? Mas não é tão simples, né? Janela. Não é simples, claro que grandes não. Contratações. Exato, você teve que esperar muito pelo Vitor Roque, não foi fácil. Eu compreendo isso, não é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil. Mas tem também um componente de sorte, né? Que o Andrés decidiu não vir. Andrés, obrigado, que você podia fazer pelo Palmeiras, você já fez. O Claudinho também decidiu não vir. Entende? Sim. Tudo isso compõe um trabalho de você conseguir achar os jogadores certos para o perfil certo. O Maurício se machucou. Então, ontem, no banco, o Palmeiras não tinha o Vitor Roque, que a avó dele faleceu, e o Paulinho, que está seguindo o cronograma individual. Ele não está no departamento médico, certo? Ele está no núcleo de saúde e performance, junto com o Bruno Rodrigues e com o Mikael, que deve ser relacionado para o jogo de quinta, e o Bruno no jogo contra o Sporting Cristal. Em tese, o Palmeiras vai ter até o final do mês, todo o elenco à disposição, né? Não dá para garantir até lá, porque pode machucar alguém até aqui, até lá e tal. Então, o jogo de ontem mostrou claramente isso, né? O time no primeiro tempo não divide, não marca, olha os caras marcando, todo mundo olhando, aquela marcação de 2, 3 em cima da bola, como aconteceu contra o Inter, que me deixou muito assim, impressionado, né? O time marcando muito, não aconteceu ontem. No primeiro tempo, ela não existiu. O Palmeiras olhou o Bragantino jogar e não conseguiu jogar. Bom, aí vem o intervalo. E aí entra um treinador que é muito diferente, cara. O Abel Ferreira é muito diferente. O que ele fez? O que você espera quando você vê um... Mesmo ausente, fisicamente. Sim, porque foi... Tô dizendo que é ele, porque sim, ele que mandou o João Martins fazer isso. Às vezes isso é uma dificuldade. Ele coloca o Luigi e o Maurício para jogar. Qual era a dificuldade do Palmeiras? O Palmeiras estava sem profundidade e tanto o Facundo como o Estevão não conseguiam fazer uma jogada sequer para o Flaco poder definir ou fazer o pivô. Então o que ele faz? Ele coloca o Maurício nas costas dos volantes. Ele não entrou como segundo atacante, como normalmente entra. Ele entra nas costas do volante, ó. Começa a ver aí. Nós estamos vendo os lances dos espaços que eles começam a gerar, né? E coloca o Luigi como segundo atacante. E o Luigi vem de fora para dentro com a passagem no Piquerez. E ele prende o Giai do outro lado. Mais ou menos como fez contra o São Paulo. Certo? Então, essa mudança tática simplesmente
deixa o Seabra sem opção. Quando o Seabra prestou atenção no que estava acontecendo, estava 2, podia ter sido 3, até que o Maurício perdeu outro gol. Agora, óbvio que tudo isso começa bola parada. E essa bola parada existe porque tem um trabalho de 5 anos. Senão, ela não ia entrar. Ela não ia acontecer. Nós estamos vendo o gol aí, ó. Foi pênalti. A bola bate na mão do jogador. Eu fiquei até com medo do Marcelo Lima Henrique anular o gol e marcar pênalti. Entendeu? Sobra para o Maurício e ele faz o gol numa tacada de Messi. É um jogador com muita capacidade. Reparem como Maurício e Veiga são parecidos. Eles não são brilhantes no drible, na finta, né? Mas eles são extremamente eficientes na finalização. Teve outra chance aí do Maurício, a bola caiu no pé direito dele. E depois, meu amigo, acabou o jogo. Depois do 2-1 não tem mais jogo. Não tem mais jogo. O Bragantino ficou com a bola, trabalhou de um lado, trabalhou de outro. É um time que não tem vergonha. Ele colocou o terceiro zagueiro, o Fux. Ele termina o jogo com o Fux. O Rios tomou o amarelo, está fora do jogo contra o Flamengo. Então ele já troca, põe o Evangelista para ganhar ritmo. Porque provavelmente quinta é o Rios que vai jogar, né, na Copa do Brasil. E ele põe o time com 3 zagueiros. Piquerez e Giai, os alas, os 2 volantes, e coloca 2 atacantes, ficam os 2 atacantes na frente com o Maurício voltando o tempo todo. Ele vai pro 3-5-2 clássico do Lazzaroni, lembra? Sim. Ele vai pro 3-5-2 e aí, pô, você se defende com 8. Não tem como entrar na defesa do Palmeiras. E quando faz 2-1, acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras já imaginavam o seguinte: acabou o jogo, vai ganhar o jogo. Então, para mim, é muito impactante e não é normal um clube de futebol fazer isso anos seguidos, porque a invencibilidade desse ano é maior. O ano passado o time perdeu decisões, chegou em segundo no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Ganhou o diploma dele lá no estadual, mas a gente estamos vendo isso ao longo da gestão do Abel desde 2021, quando ele chega. E esse é um trabalho, eu não tenho outra palavra para definir a não ser essa, espetacular, dessa comissão técnica e de toda a direção do Palmeiras em termos de montagem de elenco, de mudança de jogadores, de perfil de jogadores. Ele ontem coloca o Luigi Tales e muita gente pode ter estranhado. Mas por que os meninos, né? O Luigi jogou no meio de semana o Campeonato Brasileiro. Sub-20, alguma competição no Brasileiro Sub-20. O Tales também. Brasileiro tá? tá rolando. E de repente você tira do Sub-20 e põe no profissional e o João Martins fala, ele já sabe como fazer, o que tem que fazer, aonde ele tem que se colocar, aonde ele tem que se posicionar. Então, para mim, a diferença é mais coletiva do que individual. Agora, você pode gastar 25 milhões de euros num jogador. Você pode pagar 40 milhões no Maurício e desfalcar o seu rival. Né? Você pode contratar um jogador como o Giai e deixar ele na incubadeira. Pelo amor de Deus, o Giai ficou numa padaria? Pelo amor de Deus, esse cara ele evitou o gol ontem do Bragantino. Uma rara bola que o Bragantino chegou. Ele saiu depois do cara e chegou primeiro que ele. Né? Então o Giai é quase um ciborgue do meu tempo. Um ciborgue fraco. Sei lá, é um Iron Man. Então, o Ciborgue era o homem de 6 milhões de dólares. O Palmeiras paga 25 milhões de euros. Então, o Ciborgue é qualquer lembrando um jogador de o Giai foi quanto mesmo? 40 milhões de reais. Milhões, né? Não é pouco. Entendeu? Não é pouco, não. É muito. E aí, você vê, joga Marcos Rocha e Mike. E aí a galera fala, e eu também. Pô, pode 40 milhões no cara e deixa o cara lá no banco. Não sei o quê. Você falou aqui mesmo. Falei aqui. Eu também eu entro também nessa. Menos, mas eu entro. Né? E de repente o cara desabrocha, começa a jogar o tempo todo. E a volta de um jogador, para mim, que é precioso. É melhor que o Fux, é melhor que o Mikael, que é o Murilo, que está voltando, recebeu sua segunda partida consecutiva, está voltando a jogar o futebol. Então, aquela unidade, aquela comemoração de novo com a torcida, né? Que alguns podem achar exagerado, ela não é. E para mim ela tem estratégia, porque é preciso trazer de volta o torcedor para perto do Palmeiras. Né? E essa estratégia se comunica com R$40 o ingresso mais barato para o jogo de quinta-feira. Vai ter. Sim, já baixou. Tá definido. Copa do Brasil contra o Ceará. Copa do Brasil contra o Ceará. Entende? Então,
me parece que há um trabalho em conjunto, direção ouvindo a torcida, direção ouvindo o que tem para fazer, jogadores que foram contratados e o trabalho espetacular do Abel e da comissão técnica. Sabe o que... se você voltar um pouco no tempo, o Massini acho que fez Só um detalhe, você lembra que você falava assim, talvez o Abel não consiga trabalhar com excesso. O excesso. Tá né? Conseguindo com folga. Pois é. Mas era uma novidade. Não, então, voltando um pouco, né? Eu acho que o Massini fez o diagnóstico do trabalho de 2025, da compreensão do planejamento para uma temporada diferente. Acho que nenhum clube conseguiu fazer esse diagnóstico. Às vezes não adianta fazer o diagnóstico se você não tem dinheiro, né? O Palmeiras fez o diagnóstico e tinha dinheiro. Mas começa com a perda do título brasileiro e o ano em branco. O Paulista não serve para o Palmeiras. E a presidente do Palmeiras chega e dá aquela declaração. Esse ano não prestou. O ano passado, e aí que tá. Qual foi a diferença em relação ao retrasado? O Palmeiras no ano retrasado com o Hendrick, que foi campeão brasileiro. Pontos corridos. E talvez tenha atrasado um pouco esse processo todo que a gente está vendo agora. Se o Palmeiras é tri-brasileiro consecutivo, talvez não tivesse feito tudo o que fez para 2025. Isso é normal, o futebol. Então, quando ficou sem nada, o Palmeiras mudou para 2025, né? Mas não adianta só mudar e ter dinheiro se não tiver uma compreensão de, como o João Martins falou, que é uma temporada singular. Nunca existiu uma temporada dessa. Inclusive com a disputa do Mundial. E o Palmeiras não vai para o Mundial para passear. Vamos deixar claro isso aqui. É uma questão de honra. E o Palmeiras vai chegar no Mundial com todos os jogadores à disposição. Então ele não vai chegar para brincar, enquanto os europeus todos estão em final de temporada. Ele não vai brincar no Mundial. Esse parênteses feito, ele se preparou para Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E nenhum outro clube se preparou, né? E aí vai o diagnóstico do Massini. Usou o estadual desde o início, desde que tira 5 da copinha, para fazer rodízio e para não estourar seus jogadores. Todos os outros, campeões, vices ou não, levaram o estadual de uma outra forma, né? Quando começa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, também já fica claro que o Palmeiras, ninguém fez isso agora que estão começando a fazer, inclusive o Flamengo, não teria um time titular. Com o investimento absurdo que fez, era o único clube capaz de revezar os jogadores sem perder qualidade. Eu imagino que isso estava na conta desse elenco quilhardalho que o Palmeiras montou. Quilhardalho, mas não de holofote, como sempre. Quilhardalho, mas com saúde. Porque é uma temporada de saúde, não é uma temporada de qualidade. Anos a média de idade do time que terminou o jogo ontem. E é assim, né? Tem um ou outro acima de 30, um ou outro moleque. O resto é jogador no auge, coisa que nenhum clube do Brasil tem, só o Palmeiras. Botafogo tinha ano passado um pouco isso, mudou tudo e tá recomeçando. E o Flamengo tá tentando entender, mudou o governo, mudou diretor de futebol, mudou técnico, tá tentando entender a temporada agora. O Flamengo tá fazendo esse balanço. E o Cruzeiro numa tentativa de correção de rota em algumas coisas que ele talvez, viu que não... Exato, que talvez seja um intruso, porque primeiro não disputa a Libertadores, que o nível é aqui, e segundo que vai disputar uma competição a menos, né? Mas isso é mais pra frente, para virada. Então, para acompanhar o Palmeiras na América do Sul nessa temporada, eu acho que já não vai dar. Claro que isso não é garantia de ganhar tudo. As Copas, o Palmeiras pode ter problema com qualquer um. Pode ter com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o São Paulo, com o River, com qualquer um. Mas nos pontos corridos, cara, é difícil imaginar. Talvez o Cruzeiro, por essa circunstância, por não ter uma frente. E acho que isso é quase um... assim, primeiro, é claro que a vantagem do Palmeiras é ter um mesmo governo há muito tempo. Tanto na presidência quanto na comissão técnica. Claro que é. Mas eu acho que foi o único clube que mergulhou no que viria por aí. Nenhum outro clube brasileiro mergulhou naquilo que viria por aí, né? Então, essa temporada é diferente para todo mundo e o Palmeiras entendeu mais rápido. E tem recurso para isso. Então, quando a gente vai para os momentos dos jogos, não é surpresa o Palmeiras ganhar como visitante, para mim.
e o Palmeiras virar jogos e o Palmeiras ganhar no fim. Porque na hora das trocas, nenhum time tem o que o Palmeiras tem. É só comparar. No mesmo tempo estavam jogando Flamengo e Botafogo. 0-0 e o Palmeiras perdendo. Metade do segundo tempo. Vai trocar o Felipe Luiz, vai trocar o Paiva e vai trocar o Abel. Aí, meu velho, aí não tem segredo. O Felipe Luiz lança o Juninho, que os caras do Flamengo já querem escalpelar, e o Matheus Gonçalves, que é um menino bom, mas que é irregular. Segundo o Felipe Luiz, é anárquico. E o Palmeiras faz o que ele... E o Palmeiras não precisou usar o Veiga e tal. Pro jogo do Palmeiras ontem eram melhor os meninos, o Massini já explicou, e o Maurício... Veiga e Felipe Anderson terminaram no banco. No banco, sem jogar. Mike, Marcos Rocha, a mesma coisa. Aníbal, que já foi titular, a mesma coisa. Eles vão jogar quinta-feira, pode ter certeza. Então, e aí, exato. E aí, o que acontece? O Flamengo tá rezando pra parada, para recuperar jogador e para tentar, numa atitude talvez não prevista, rasgar o cheque na janela. O outro tá esperando a parada, rezando para poder recuperar o jogador. Então, o Palmeiras está indo para a parada, que ele vai jogar o Mundial, bem planejado. Então não tem comparação. E acho que demoraram a entender essa distância. E ela não está explícita na tabela ainda não. Ela vai aumentar. A tendência é que ela aumente. Agora, o Vessa... Só um detalhe pro Vessa falar. O Maurício Ferreira, que é repórter aqui do Band Esportes, do Band News FM, da rádio, perguntou ao João Martins: tá diferente do ano passado, né? Tá diferente. Ele falou: as vitórias ajudam. A gente falamos a eles que seria um ano diferente, mas ele usa a expressão sangue novo. Então, só tem 5 jogadores campeões da Libertadores em 21. Então, essa troca de pele me parece importante também pro elenco. Desculpa. Agora, Vessa, também, tudo bem, claro, o Palmeiras evidentemente é mais forte do que os outros, tem todo o cenário que o Arnaldo falou aí, o único que perceber isso, o time mais físico e tal. Mas você não pode dar uma bagunçada nessa parada aí? E se o Flamengo vai lá e contrata 3 caras bons? O ano passado não foi assim? O Botafogo fez um outro time no meio do ano e aí atropelou todo mundo. Pode. E para além disso, o Palmeiras vai pro Mundial, o Flamengo vai pro Mundial. Vamos que chegam na semifinal do Mundial. Vão estar jogando. Tá todo mundo descansado. Também quando volta, não volta diferente? Para dar uma equilibrada ou não? Eu acho que sim, os 2 pontos podem acontecer. Só que tem uma coisa, um alerta, se é possível alerta. Tudo que o Massini falou, sobretudo o Arnaldo, esse diagnóstico, acho que está perfeito, mas ele serve muito, essa consistência, esse elenco, ele é perfeito e a tendência é dar resultado aí, ó, é pontos corridos. A Copa do Brasil e a Libertadores, você não vai conseguir controlar. Na verdade, são 11 contra 11 praticamente. O elenco, se você souber, no final de semana, cuidar do brasileiro, você encara o Palmeiras bem fisicamente na quarta e na quarta. Você encara. Basta você tirar seus principais jogadores no domingo. Você vai se ferrar no brasileiro. Mas o mata-mata, você, seja qual for o seu adversário, River Plate, ele larga a mão do Campeonato Argentino no final de semana. Ele vai pegar o Palmeiras bem na quarta e vai pegar o Palmeiras bem na quarta. E com 2 times que têm bons jogadores. Então não adianta o Palmeiras ter 18, 19, 20 jogadores para o mata-mata. Isso eu acho que não controla. Mas o brasileiro, 38 rodadas, pontos corridos, aí é o que o Arnaldo falou. Isso vai fazendo muita diferença. Você poupou, perdeu ponto, ele vai lá e ganha. Você poupou, perdeu ponto, ele ganha. Você poupou, empatou, ele ganha. E ele vai lá, ele vai abrindo, porque ele vai ter mais jogadores para rodar, para manter um time mais forte. Só que se Cruzeiro, Atlético, ou pega os da Libertadores, por exemplo, River Plate, Botafogo, Flamengo, passa todo mundo para as oitavas. Bolinha, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo vai tirar no domingo e falar: vem aqui, é eu e você aqui, ó. São os 11 contra 11 fortes dos 2 lados, eu acho, fisicamente. Eu não acho que, mas em termos de brasileiro, é muito difícil um time com essa consistência, com esse elenco, 4 anos de trabalho. Olha, e já com a pontuação que conseguiu e fazendo o que está fazendo como visitante, sobretudo, é muito difícil que, no mínimo, não vai chegar nas rodadas finais já brigando. Já dá para confirmar. É impossível na 9ª rodada alguém falar assim, acho que o Palmeiras não tem chance de chegar brigando pelo título nas últimas rodadas. Isso eu acho que é impossível alguém falar. Eu já tenho convicção disso. Já não está muito mais colocado, né? Parece muito claro. Parece começo do campeonato, mas a pergunta agora é quem que vai poder fazer frente, né? Mais do que se o Palmeiras vai estar lá
E brigando. tem uma coisa interessante, importante. O mata-mata é outro campeonato, você tem toda a razão aí. É preciso que o Palmeiras evolua nesse aspecto também, porque o ano passado deixou... Os primeiros jogos nunca são bons, e aí tem que tomar cuidado, porque você pode dar uma vantagem para o adversário na volta e ele jogar mais fechado. A leitura ficou lá na eliminação com o Botafogo, a bola bateu na mão do Gomes. Não dá, você tem que olhar os 180 minutos. O Palmeiras chegou a estar 4-1 contra o Botafogo. Exatamente. 4-1. E a própria final do Campeonato Brasileiro, que teve uma final. O Palmeiras poderia empatar e perdeu em casa. Então, acho que isso tem que ser compreendido também lá dentro, né? Não aquela conversa do Abel do ano passado, mas isso é assim mesmo, porque poderíamos vencer. Não, o Palmeiras joga mal nos primeiros jogos fora do mata-mata, isso precisa mudar. Né? Agora, isso não dá para medir, os desafios ainda estão por vir, a gente não sabe o que vai acontecer, não dá para saber como que o Palmeiras vai reagir ao Mundial, como vai reagir com a saída do Estevão. Porque isso é um fator importante. Ontem ele jogou muitíssimo mal. Não jogou nada. E bateu o escanteio na cabeça do Murilo. Entendeu? É que quando vai chegando mais perto da viagem, me parece que staff, cabeça... Não, mas isso não muda. Não é um time que vai ficar pior sem o Estevão? Vai ficar pior, cara. Porque assim, você perde... vai ganhar e tarará. Não pode sem o Estevão o Palmeiras ficar pior e o Flamengo lá contrata 3 caras aí na janela ou Botafogo, sei lá. A questão é que nem o Estevão... Aliás, esse Palmeiras é diferente do Palmeiras em que o Hendrick ganhava o campeonato nas costas e que o Estevão levava o time nas costas. É diferente, é bem diferente. A questão coletiva e o número de possibilidades é infinitamente maior. Vai funcionar, né, o coletivo. Então, eu acho que o time já não é mais dependente do Estevão, embora ele seja um jogador acima da média, né? E tem uma coisa assim, o Palmeiras, no pontos corridos, Massa sempre falou, ele nunca dá brecha contra os piores. É o time que mais... Ele não não fica perdendo 2 pontinhos, 3 pontinhos para Z4. Quem? O Palmeiras. Nunca teve esse problema. O que acontecia, muitas vezes, era ele não sustentava o G4. Ele não encarava os times do G4. O que me parece agora ele vai seguir, não dando brecha pro Z4, pros piores, e vai tirar ponto dos caras do G4. Nós vamos ver agora, são 2 decisões. Essa é a impressão que eu tenho. Contra o segundo e contra o terceiro. Teve ano que bastou não precisar do G4, teve ano que bastou, foi campeão sem... O Massa falava que não ganhou de ninguém dos 6 primeiros e foi campeão. Teve ano que bastou, teve ano que não bastou, teve ano que faltou. Faltou. Só que esse ano, talvez não vai dar brecha contra os melhores. Enquanto o Arnaldo fala, a gente coloca a sequência do Palmeiras aí até a parada. É que agora vão ter os confrontos no Brasileiro, os 2 que restam contra segundo e terceiro. Contra o Bragantino já foi, a sequência de todo mundo, tá aí, ó. Então, eu acho que é interessante ver o Cruzeiro nessa história, né? O Palmeiras é Ceará, Copa do Brasil, Flamengo, Libertadores e Cruzeiro, né? O Flamengo tem o Palmeiras e o Fortaleza, antes da parada. São 2 jogos só cada um, além da Copa do Brasil e da Libertadores. A tabela do Cruzeiro tá bonita, hein? Não tá. Eu acho que tá. Porque a gente não conhece ainda esse time, né? Não, então, mas é que o União Santa Fé, ele vai com o time C. Não, mas eu tô dizendo, no Brasileiro, o Cruzeiro tem que provar isso que o Vessone falou, que ele é capaz de fazer como o Palmeiras. Fortaleza em Fortaleza, vitória no Barradão. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer um ótimo jogo contra o Palmeiras como mandante, mas aí que tá, é a beirada que ele tem que comer. Então é isso aí, né, torcida? Vocês viram aí os comentários falando do Verdão, uma vitória importante diante do Bragantino fora de casa, de virada. O Palmeiras aí que não fez um grande jogo, vamos ser bem sinceros aqui, né? Nós, torcedores alviverde, quem assistiu o jogo viu. O Palmeiras sofreu o primeiro tempo, não teve muitas oportunidades. O Bragantino, time guerreiro, o Bragantino aí conseguindo dar muito trabalho para nós. Contra-ataque, aí o Palmeiras tentando empatar, o Bragantino nos contra-ataques. Esse Vinicinho aí é muito bom jogador, deu trabalho para a zaga do Palmeiras. Mas é aquela coisa, né? Quem não faz toma, time grande é outra coisa, rapaziada. O Palmeiras foi lá no escanteio, gol do Murilo. Murilo que voltou de lesão, voltou a marcar gol aí, né? Com a camisa do Palmeiras na temporada. Se eu não me engano, é o 2º gol do Murilo aí no Brasileirão. Né? Ele que voltou recentemente, fez um gol e agora outro gol. Então o Palmeiras aí tem zagueiros bons. O Gustavo Gomes jogando em alto nível novamente, né? O Gustavo Gomes aí. E o Palmeiras conseguindo o resultado. Maurício entrou muito bem no segundo tempo. Foi dos pés dele aí o gol da vitória do Palmeiras, né? O Maurício. E o Palmeiras aí conseguiu 3 pontos importantíssimos fora de casa e deixando aí, abrindo 4 pontos em cima do Flamengo, que empatou 0-0 com o Botafogo. Inclusive no jogo do Flamengo lá, o zagueiro do Flamengo, se eu não me engano, não lembro agora, Léo Ortiz eu acho, se eu não me engano,
falou do Palmeiras lá. O time dele empatando com o Botafogo e ele na entrevista falando do Palmeiras. Então, pra vocês verem como que é aí, né? Mesmo diante de outro jogo, os caras não conseguem tirar o Palmeiras do pensamento. A gente dá trabalho e a gente incomoda, né? É aquela frase, né? Verde é a cor da inveja, beleza? Deixa o like aí, palmeirense. Se inscreva no canal. Avante palestra aí, avante Palmeiras.